telepathically. Pedal to the metal, blow by blow. You're running with the devil, it's touch and go. Boa noite, pessoal. Bom dia para quem está vendo em outro horário, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Inteligente. Essa edição está especial, tem muita novidade aqui para vocês e vocês tenho certeza que vão gostar bastante, né? Por isso, deem os seus likes, compartilhem, inscrevam-se no canal. É importante para nós, acionem o sininho das notificações, porque aí vocês vão ser avisados quando tiver conteúdos novos. É muito importante para nós que isso seja divulgado, alcance o maior número de pessoas, porque todos vão aproveitar, todos vão desfrutar das informações que os especialistas que estão aqui vão passar para vocês. É a nossa marca. A gente vai tratar de temas que impactam a vida de todos e os reflexos nos condomínios. Não necessariamente só assuntos de condomínio, mas que tenham implicações. Como eu disse, a gente tem novidades bem legais, um formato um pouco diferente, a participação por vídeo de vocês com casos reais. E como tem muita coisa para a gente conversar, vamos falar de tudo que está acontecendo. Vamos passar logo para o time sem enrolação. Pessoal, conversa inteligente anterior, a gente falou sobre a pandemia, como tem afetado os condomínios. Na verdade, até hoje, nossas vidas jamais tinham sido atingidas nessa magnitude por qualquer motivo. E para ilustrar, eu vou colocar um vídeo aqui. Semana passada, retrasada, a gente pediu para as pessoas mandarem os vídeos, o pessoal mandou o vídeo para nós, e eu tenho dois casos aqui que são importantes para ilustrar realmente esse momento. Quem mandou foi a Ana Cristina Rodrigues, uma amiga nossa, que está enfrentando uma situação comum nessa época, e eu acho que muita gente já deve ter passado por isso ou conhece quem passou. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, e a gente vai comentar em cima. Olá, pessoal. Meu nome é Ana, eu sou de São Paulo. O meu caso é que eu tenho uma reforma iniciada em fevereiro, num apartamento de 50 metros, um apartamento já de 20 anos, uma reforma de melhoria, que foi paralisada pela síndica com a entrada de São Paulo na fase emergencial. Agora eu já demoli a cozinha e o banheiro, todas as instalações e revestimentos. Eu deveria voltar para o imóvel no início de abril. Estou fora do estado, fazendo um trabalho fora, e a conversa com a síndica está muito difícil. A última informação é de que eu só poderia voltar na fase amarela. E agora, o que eu faço? Complicado, né? Complicado, mas interessante. Vamos discutir. Eu acho que vocês têm gente que conhecem gente que passaram por isso, estão passando, né? E a gente tem dois aspectos aí, o jurídico e o humano. Então, até onde vai o bom senso e o diálogo? É urgente para uns, não é para outros? Quem determina a urgência da reforma? E o síndico nessa história? Vanessa, o que você acha dessa situação? Como que você vê isso? Pessoal, é uma situação chega constrangedora, né?
para o condômino ter que explicar para o síndico, né, uma situação de necessidade, às vezes. Né? A gente tem pessoas grávidas, mulheres grávidas que têm filhos e não conseguem terminar o quarto, estão com parto aí marcado, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da segurança, a gente tem a questão do decreto estadual, do decreto municipal, enfim. O que eu recomendo sempre? Primeiro é o diálogo, né? A gente está num momento em que está todo mundo aí com os ânimos alterados, né? Ninguém está dentro da sua rotina, está tendo que abrir mão de várias... fazer concessões no dia a dia, né? Trabalhando em casa, enfim, criança em casa. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar o diálogo. Eu recomendo sempre o diálogo. Não tentou o diálogo, não conseguiu o diálogo, aí eu acho que tem que se partir para uma tentativa de acordo, né? Mandar e-mail, explicar sempre através do diálogo, seja escrito ou seja falado. Primeiro o falado, porque o contato é humano primeiro, e aí não surtindo efeito, eu recomendo que se mande e-mail, se busque aí um auxílio de um terceiro imparcial, sem emoção, para conversar com o síndico. Às vezes um contato telefônico, às vezes um contato próximo, o síndico acaba cedendo. Agora, síndico precisa analisar caso a caso, né? Mesmo tendo decreto municipal, mesmo tendo decreto estadual, fase roxa, vermelha, não importa. Casos de urgência, a justiça tem concedido liminar. Então, precisa avaliar e tentar entrar num consenso. Não conseguiu, eu acho que nesse caso, tenta-se o caminho da comunicação escrita, não conseguiu, aí talvez seja necessário partir aí para uma liminar, para conseguir fazer o que precisa ser feito. Agora, claro, gente, urgência, bom senso, né? Bom senso dos dois lados, eu acho, né, Gilberto? A gente precisa ter bom senso do síndico em avaliar a situação e precisa ter bom senso do condômino também, né, para não sair já lá com pedras, né, porque também tem isso, né, às vezes o síndico ele breca por causa das pedras, né, então precisa todo mundo tentar acalmar um pouquinho os ânimos, ter empatia com o outro lado e tentar achar uma saída. Não conseguiu, né, o tocador aí, advogado também, acho que pode complementar, mas é assim que eu vejo, ter primeiro uma tentativa de diálogo, né, sempre. Ô, Girdel, você que está sempre lidando muito próximo aos síndicos, você acha que a preocupação dos síndicos com saúde e eventuais implicações pessoais, né, de uma omissão, elas devem prevalecer sobre a real necessidade dos condôminos? Há um meio termo, como a Vanessa falou, a gente sabe que o diálogo é o caminho, mas será que realmente as pessoas, a tensão do momento, estão abertas para isso? Ou que elas estão querendo defender apenas o seu lado? Muitas vezes, a própria situação da pandemia acaba deixando as pessoas com os ânimos um pouco explorados, né? Sensíveis. E a Vanessa, ela colocou bem aí uma posição muito interessante, né? E que são sendo muito identificados durante a pandemia, que é a mediação. A mediação, ela faz jus num período como esse, que os ânimos estão um pouco tensos, né? Vocês estão vendo aí vários momentos aí que saem nos jornais, situações de vizinho matar outra vizinha, outro, né, jogar outra pessoa em cima do terraço. Então, é uma situação muito estranha acontecendo nos condomínios. Nunca se fez tão importante um profissional de mediação como está sendo neste momento. E eu acredito que isso está cada vez mais crescente. E veio para ficar. A mediação, ela já está mostrando esses passos, né? Mas a mediação, somente ela é importante? Não. Precisa que o síndico esteja um pouco distante do seu ego, não é? E para ele afastar o ego, né, essa questão do ego do síndico, o ego do poder do síndico, aí é que vem a capacitação, o conhecimento da boa capacitação. O síndico se capacitar. Não precisa ser profissional para poder gerir o condomínio, mas precisa estar capacitado. Se ele não está capacitado, obviamente
muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o ego acaba tomando conta desse espaço e causando, não é, a falta de sensibilidade de avaliar, como a doutora Vanessa falou, cada caso tem o seu caso. Mas se o síndico está em dúvida, se o síndico está tão intransigente, se o síndico não está sabendo quais passos ele deve dar, não é? Uma assessoria jurídica, isso vou continuar sempre batendo. O síndico não pode, independente de estar capacitado ou não, profissional ou não, ele tem que pegar o condomínio com assessoria jurídica. Condomínio que fica somente no cargo da sindicatura, somente no poder dele as decisões, e nós sabemos que 90% ou até um pouco menos, talvez, é tudo com teor jurídico, porque estamos lidando com direito de propriedade. E quando a gente lida com direito de propriedade, obviamente, o jogo de interesse, os interesses, né, acabam sendo, vamos dizer, ultrapassado esse limite e atinge o ego. E aí, tanto o condômino quanto o síndico acaba não entendendo bem como resolver a situação. E a assessoria jurídica ela é fundamental para que as coisas se tranquilizem, porque o síndico, ele estando ali com aquela situação intransigente, ele vai ouvir o advogado. O que você acha? O que você entende sobre isso? Eu libero, não libero? O jurídico vai dar um norte na situação, ele vai avaliar o decreto, ele vai avaliar se cabe a situação, ele vai avaliar de forma jurídica, se caso o síndico não libere, se vai impactar de forma negativa para o síndico, de forma negativa para o condomínio, que vai acabar gerando ônus para os condôminos, por uma situação de uma má decisão. É importante que o síndico ele busque o atendimento na assessoria jurídica. Senão, o ego acaba tomando conta da empatia, ela fica um pouco além do esperado. Assim entendo, né? Me corrija se eu estou errado ali, pessoal. Olha, o Roberto está de castigo, porque ele demorou para entrar, nem vou chamar o Roberto. Deixa de castigo aí, pô. Ele estava com problema na câmera, no microfone, ele não está acostumado a fazer essas coisas. Aí... Não resolve antes, pô. Tá apanhando. O fundão da escola. Olha lá, de novo. Tá sem som. Continua. Continua sem som, Roberto. Som. Não. Infelizmente, não. Voltando à questão, então, enquanto ele tenta resolver os seus problemas conjugais com o microfone, eu queria que vocês discutissem mais somente a questão jurídica. Eu li alguns pareceres de advogados dando mais razão, mesmo sem decretos específicos, alguns municípios não colocaram uma regulação para os condomínios. Eu vi alguns advogados que se posicionam favoráveis ao fechamento, vamos dizer, monocrático, unilateral, do síndico, para não correr riscos desnecessários. Mesmo que nisso ele acabe carregando aqueles outros que necessitam seguir suas obras por conta de urgência. No caso dessa amiga nossa, Ana, ela está sem pia, sem canos, acho que congelou sem banheiro. Né? Agora foi. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ai, que bom. Sem cozinha, sem banheiro. Me deram voz, estavam me deixando mudo. Como que ela pode resolver essa situação se o condomínio não ceder? Quais os instrumentos legais que uma pessoa tem para resolver essa situação? Vanessa falou de liminar. Como que isso as pessoas procedem assim? Tem que ser com um advogado? Pode ser em pequenas causas? Para todo mundo. Posso dar um pitaco aí? Estão me ouvindo? Sim. Então tá. Uma das coisas que, inclusive, hoje eu estava conversando com uma proprietária que está tendo sérias dificuldades num condomínio lá, por outras razões que não essa, mas o caminho, às vezes, alternativo é o mesmo. Pelo menos é uma opção, né? Eu acredito que, assim, antes de buscar o judiciário, até acho que
né, os colegas aqui eles vão comentar isso, antes de buscar o judiciário, a gente deve buscar o quê? A conciliação. A conciliação ela pode ser feita por meio da assessoria jurídica, mas também pode ser feita por meio de uma boa assessoria administrativa, de uma boa assessoria operacional. Então, um caso como esse, eu costumo recomendar para o síndico, seja de clientes ou não clientes, conversa com a coletividade sempre. Qual coletividade? Existem vários níveis de coletividades dentro do condomínio. O conselho é o primeiro deles, é o mais fácil, é o mais próximo. O segundo faz uma enquete. Enfim, tenta ouvir as pessoas, mas antes de ouvir as pessoas, dê instrumento para elas avaliarem bem a situação. Porque se elas tentarem opinar por algo que elas não estão bem instruídas, elas vão opinar de forma equivocada, de forma ruim. Então, acho que antes de partir, né, para uma questão jurídica, é de bom tom tentar encontrar uma solução colegiada. E muitos síndicos, às vezes, seja pelo ego, como o Girdel comentou aqui, seja por conta até de instruções incorretas, ou até pela própria vaidade, né, de forma geral, alimentada por uma série de razões, pelo poder, o síndico quer agir sozinho, quer, mão de ferro, resolver as coisas. A síndica, né, quer resolver assim. As pessoas, como a doutora Vanessa disse, né, estão sensíveis. Tanto estão sensíveis para serem impacientes, como também estão sensíveis para se tornarem tolerantes. Então, eu acho que é um caminho alternativo, primeiro, antes de partir para uma coisa mais tete a tete, sabe, ponto a ponto, faz o colegiado, prepara bem o seu colegiado. E síndico que não se comunica bem, síndico que não tem uma boa relação com seus condôminos, no final, acaba tendo que resolver as coisas sozinho, sozinha. E aí onde começa uma série de outros problemas que poderiam ser evitados justamente porque é ele, a pessoa. Aí fica ele ou ela o antipático, a antipática, ele ou ela o impositor, ele ou ela o errado, ou a errada. Então, decisão colegiada, síndico é representante dos condôminos. Acho que isso também tem que ser avaliado, né? Acho que seria uma boa opção, um caminho, né? Legal, legal. Mas, pessoal, é uma conversa inteligente. Olha, meu, Vocês ficam inibidos. Eu vou dar a vez para os colegas, já falei bastante. Vai lá, Cadu. Tá sem áudio, Cadu? Cadu, áudio. Áudio, Cadu. Não, é o áudio, o som seu. Aí, acho que agora... Meu áudio está aberto. Agora tá. Agora foi. Agora tá. Você estava só dublando para fingir que não... Uma boa, hein? Então, pessoal, vocês precisam entrar com ação. Vou fazer a dublagem aqui do Cadu, tá, gente? Então, pessoal, como eu sou um menino educado, eu queria passar a palavra para o nosso convidado primeiro, para o Wander, né? Queria ouvir também a opinião dele. E queria também ouvir a opinião de você, que está com a gente aqui no chat. O que você acha? Vem conversar com a gente. Coloca lá no chat qual a sua opinião a esse assunto. Vamos ouvir o Wander, o que ele acha? Bom, Cadu, obrigado pela gentileza aí, de sempre, né? Mas eu acho que nós temos que ver esse problema sobre dois prismas. Primeiro, sobre o ângulo do síndico, depois sobre o ângulo do condômino. E, logicamente, né, tendo em foco toda a coletividade. Mas sobre o ângulo do síndico, ele tem realmente um grande problema. Esse problema, ele aconteceu há 1 ano atrás. Todos nós imaginávamos, quando foram iniciados os primeiros decretos da pandemia, que aquele tal pico que era anunciado da pandemia se apresentasse provavelmente no mês de abril ou no mês de maio, e nós já passamos 12 meses. E agora nos deparamos ainda com contingências e talvez agora estejamos enfrentando o tal pico da pandemia. Enquanto isso, os condôminos permaneceram, de certa forma, obedientes a estas regras. Todavia, chega um momento em que praticamente não dá mais para esperar. E é esse o momento em que o conflito se acentua. Então, do ponto de vista do síndico, eu diria, como já tenho dito para muitos deles, né?
parametrizem as suas gestões o quanto possível, ainda pelos decretos governamentais. Seja o decreto estadual, seja o decreto municipal, eles são parâmetros, eles são referenciais. Mas eles não são normas determinantes. Isto porque é um fato importante lembrar que cada condomínio é um condomínio. E existe um fenômeno chamado realidade condominial. Um condomínio residencial é diferente de um condomínio empresarial, que é diferente de um multimodal, que é diferente de um de casas ou de apartamentos. E mesmo aqueles que têm características semelhantes têm distinções em função de suas próprias realidades. A título de ilustração, eu me recordo de um caso recente em que uma síndica que eu acompanho, ela fez um trabalho maravilhoso. Ela percebeu que era de fato necessário permitir em algum momento a retomada de pequenas obras, Tudo isso tem que ser avaliado. Os decretos em geral, eles mencionam a autorização por óbvio, né? Autorização por óbvio das medidas de caráter emergencial. Todavia, nós devemos fazer uma distinção entre o que é emergência e o que é urgência. A emergência, o exemplo mais elementar e mais simples, é o cano que estoura na parede. Isso não pode esperar e isso é emergencial. Todavia, sobre o ângulo desta condômina, agora nós saímos do ângulo do síndico e partimos para o ângulo da condômina, talvez a condição dela pessoal seja de fato urgente. Talvez não seja emergencial, mas seja urgente, em particular sobre o ângulo da vida pessoal desta mesma condômina. E nesta equação, onde nós temos de um lado o síndico, de outro lado o condômino, nós temos o interesse da massa condominial, que é o interesse da coletividade. E aí que se apresenta o grande desafio da gestão. E a pergunta que fica, porque dizer não é fácil. Dizer não é repetir o que está no decreto. Dizer que não pode é a coisa mais simples. O mais difícil e o que qualifica muitas vezes um síndico e o que o diferencia é encontrar uma solução inovadora. É encontrar uma solução que atenda àquela situação particular. E aí volta ao que a doutora Vanessa mencionou, né, com maestria, quando ela disse que é descer ao caso concreto e analisar aquele caso concreto. E eu fazia referência à síndica que eu ajudo, apoio, assessoro, e ela encontrou uma solução que foi a de permitir pequenas reformas, pequenos reparos dentro das unidades condominiais em horários restritos, somente pela manhã. É aquilo que nós chamamos de cedência recíproca. Todos precisamos ceder. Todos precisamos ser mais tolerantes nesse momento de maior dificuldade e neste momento mais crítico. Legal, Wander, obrigado. Cadu, mas aí aquela pergunta que eu fiz acabou não sendo explicada. A pessoa não teve esse bom senso, o síndico não teve esse bom senso e barrou tudo. Qual é a sequência? A Vanessa falou, é o diálogo, tentar mediação, tentar uma liminar, mas como a pessoa faz isso? Nossos especialistas convidados de hoje já elucidaram bem a questão e cada um colocou o seu ponto de vista, né? De acordo com como atua, né? O Wander trouxe o ponto de vista, a Vanessa trouxe o ponto de vista da mediação, e o importante que foi dito aqui é que não há uma receita de bolo agora. Cada condomínio tem a sua particularidade. O Wander ainda colocou, olha, nós temos os condomínios comerciais, os residenciais, os mistos. Mesmo dentro desta particularidade, nós temos os condomínios grandes e os condomínios pequenos, não é? Nós temos condomínios com pessoas em home office,
temos condomínios com pessoas fazendo aula, né, as crianças fazendo aula. Então, como conciliar todos esses interesses nesse momento? No ano passado, quando começou a pandemia, que aliás era menor do que é hoje, todos ficamos desesperados, e nós apoiamos sim a atitude do síndico no sentido de fechar, no sentido de proibir. Porque ainda não havia um protocolo, uma maneira definida de como lidar com essa situação. Hoje nós já temos alguns protocolos, temos algumas maneiras que nos permitem abordar a situação caso a caso, ou seja, cada condomínio, e cada condomínio, conforme o seu perfil, cria o seu protocolo. Agora, quando o síndico realmente nos parece intransigente, porque diante da situação, podemos dizer, parece. Talvez o síndico tenha recebido muita reclamação sobre essa obra e decidiu não continuar. Talvez essa obra atraía muitos operários, o síndico limitou e essa pessoa não obedeceu. Então, no caso concreto, é que a gente vai ver qual a atitude correta a tomar. Mas, em regra geral, se ela não consegue desenvolver um diálogo com esse síndico, eu sugiro que ela tente um diálogo com o conselho, para que o conselho também faça uma pressão sobre esse síndico, para que consigam chegar a um acordo para a continuidade da obra, sem colocar em risco o condomínio e sem afetar também saúde, sossego e segurança dos demais vizinhos. Mas se tudo isso der errado, e somente se tudo isso der errado, aí ela deve apelar para o judiciário e tentar uma liminar que pode ser deferida ou não. A doutora Vanessa comentou aí das liminares, né? E nós temos aqui, olha, 50%, viu? 50% de liminares deferidas para prosseguimento de obra, 50% de liminares indeferidas para o prosseguimento da obra. Como nós dissemos, o direito é muito no caso concreto, não existe uma receita de bolo, uma regra geral. Se a gente pode dar um conselho, é uma palavrinha mágica que chama-se diálogo. Isso aí, diálogo. Posso comentar aqui rapidinho, Giba, um case? Claro. Sobre Isso é novo para a gente aqui. poder ilustrar e, de repente, os nossos doutores aí, somente a doutora Vanessa, né, consegue dar um norte até dentro da mediação, né, já que o Cadu falou aí que muitas vezes, né, indeferimento, a gente não sabe calcular o que vai dar certo, né? Mas a mediação é um grande passo. A mediação, ela está aí, ela existe, buscar esse conhecimento, né? Trazer isso para dentro do condomínio, trazer isso para dentro da gestão, é um grande passo, né? Até mesmo para a gente ultrapassar algumas barreiras das intransigências, né? A mediação, ela tem esse impacto muito positivo, e é muito bacana isso. E no condomínio, né, recentemente, houve uma chuva, né, e as obras estavam todas paradas. Eu achei melhor que... Tem um áudio ligado aí, Beto, o seu áudio está ligado. E aí, o que acontece? Estava tendo... As obras estavam todas paradas, o condomínio estava em reforma, paralisou a reforma do condomínio totalmente, né, e as obras foram paralisadas, inclusive algumas unidades, que não eram obras emergenciais, né? Não levei para a Assembleia porque ia ser muito complexo, né? Qual o grau, o nível de obra que é autorizado ou não, então isso ia gerar muito debate, muito desgaste. Então, por sorte, né, desse condomínio, estava lá o síndico, né, preparado, com conhecimento e mediação, no qual eu acabei buscando essa formação com a doutora Ana Pretel, uma das grandes, né, mediadoras, né, que tem esse curso aí em São Paulo. Eu absorvi esse curso e me preparei para isso. Então, quando teve esse apartamento, e teve uma chuva, e começou a afetar os móveis desse ambiente, né, estava terrível, e a dona me ligava, né, frequentemente, e pedia que desse uma solução sobre a situação que estava passando. A chuva não estava ajudando o apartamento, mas estava estragando todos os móveis e não tinha mais condições dela, né, resolver aquilo. Tirar os móveis não dava solução.
No meu análise, eu vi que se eu não resolvesse isso imediatamente, o prejuízo ia ser maior e o condomínio teria que arcar com esse prejuízo, né, com reposição dos bens, né, desse condomínio. Estava bastante nervosa quanto a isso. Né, eu falei que ia fazer uma avaliação, ia fazer um estudo técnico sobre o que estava acontecendo. Busquei um perito técnico para isso. Uma avaliação somente do síndico. Eu sou o síndico, eu vou decidir sozinho porque eu tenho essa determinação sozinho. Não. Busquei um engenheiro, o engenheiro fez uma avaliação técnica, criou o seu laudo técnico ali e identificou realmente a necessidade urgente, porque a infiltração iria causar uma piora não só nos móveis, mas também as fissuras externas iam ficar mais danificadas e a consequência de água, né, infiltração ia ser muito maior. Isso, identifiquei com o laudo. Qual foi o segundo passo agora de um síndico, né, novamente, síndico capacitado, que busca não usar o poder do síndico? O que é que ele faz? Eu fui ao conselho, me reuni com o conselho, mostrei o que realmente era necessário ser feito de forma emergencial. O conselho entendeu, levei esse conhecimento, né, de forma muito técnica, preparada. O conselho entendeu isso, sanei o problema numa boa conversa, levei para a condômina, estipulei um prazo que iria começar e os horários que iriam ter essa obra, que não seria o dia inteiro. Como o doutor Wander falou, né, de forma muito, muito rica esse ponto, que a gente não precisa liberar o dia inteiro, até para não incomodar e não ser tão intransigente. Então, a obra acontecia somente pela manhã. Né? Então, a obra fazia pequenos reparos na parte externa para poder sanar o problema do vazamento com a chuva e evitar os danos aos móveis internos. A condômina, que estava bastante nervosa com a situação, ela viu de forma muito rápida, né, com um diálogo muito rápido dentro de uma mediação, que o problema não estava parado. Ele podia estar demorando um pouco, mas o síndico estava buscando o tempo inteiro resolver o problema que estava passando aquela unidade. O que acontece? O feedback que o condômino tem, né, ele não pode ter a solução naquele momento que ele quer, mas só em ele ver a ação positiva do síndico, só em ele ver a ação positiva do bom diálogo do síndico, somente com o conselho, e mostrando todo o entendimento, só ele ver o síndico levar um engenheiro para dentro da unidade, ele vem dessa ação, ele fica muito confortável e fala assim, não, eu estou tranquilo porque as coisas estão caminhando, estão buscando resolver. Agora, quando não se tem um conhecimento, quando o síndico não tem um conhecimento, quando o síndico não tem mediação, o que é que ele faz? Chega lá, olha, tenta entender o que não entende, porque não é a área dele, e usa o ego. Não, isso aqui não vai ser feito, raspa os móveis para o canto, deixa como está aí, cubra os móveis, porque eu vou autorizar a obra depois que se resolver essa pandemia. E aí, o que acontece? Os ânimos para até se resolver isso, mas o ânimo do condômino já está aflorado, fica mais intensificado, gera uma guerra, atinge o ego desse condômino, o ego de propriedade, e a confusão se intensifica. E essa guerrinha, você acha que para aqui? Ela vai começando de vizinho para vizinho, porque o desabafo, ela começa a virar uma corrente energética negativa. Aí começa a juntar força, é a famosa panela contra o síndico. Aí a gestão do vira o inferno por conta de uma ação de mediação técnica que ele não buscou resolver. Seria muito simples. A harmonia vai para o espaço. Pois é. Ideal. Aí, eu vou até complementar aí. A Vânia, tudo bem, Vânia? Prazer. Vânia! Grande mestre aí da academia. Aí agradeço muito a ela aí, a todo o conhecimento técnico que eu absorvi aí. Valeu, Vânia! Seja bem-vinda, Vânia. Girdel, o que não é a preparação, né? Eu penso, eu tenho o que eu digo há anos já, muitos anos, eu sempre digo, síndico informado é um síndico blindado, né? Se ele se prepara, ele não tem que saber tudo. Síndico não tem que saber tudo, gestão eficiente não é gestão centralizada, mas um síndico que sabe pelo menos identificar, né, por exemplo, um CEO de uma empresa, ele sabe que ele tem que buscar às vezes o marketing, que ele tem que buscar o operacional, ele sabe que ele tem que buscar o suporte da área de TI, ele sabe que ele tem que buscar o jurídico, e o síndico tem que saber quem que ele busca em determinados momentos.
Gerdel, você deu um exemplo muito bom. Um síndico preparado, ele tem muito mais chances de encontrar saída. No seu caso, você fez aí curso de mediação, fez curso de síndico profissional, aí academia, né? Fez com a doutora Ana Pretel, sumidade, realmente referência na área condominial de mediação. Aprendi muito com ela também. Então, assim, o síndico ele precisa ter um olhar, tá preparado, né? Mas ele não precisa ser técnico, ele não precisa ter a especialização, senão ele fica preocupado em que processo que ele vai entrar, ele fica preocupado em ler contrato, em rescisão de contrato. Isso às vezes o jurídico tem que resolver, a administradora resolve, né, a parte da gestão. Então eu acredito que uma gestão descentralizada e especializada ajuda muito, e o síndico tem uma visão geral de tudo, se preparar para isso. O síndico, ele tem que saber a hora de chamar um terceiro imparcial. Por quê? Porque ele cumpre um contrato de mandato. O síndico é parcial. Na hora de um processo judicial, quem vai representar, se houver uma ação judicial contra o condomínio, nesse caso, por exemplo, da nossa colega, quem vai representar numa audiência de conciliação, numa audiência de instrução do processo, é o síndico. Então, ele pode até tentar essa comunicação não violenta, esse restabelecimento de diálogo com o condômino, mas tem momentos, tem um time, tem um momento em que precisa ser um profissional preparado, um profissional técnico, com as devidas, que foi treinado para a mediação, ou um advogado, que pode ser também a mesma coisa, o mesmo escritório, um advogado que vai saber o instrumento e como resolver aquela situação em determinado momento. Então, assim, pessoal, tem que saber o time, né? Tem vezes que você vê esse caso que acabou de acontecer, da condômina que foi aí assassinada. Às vezes, falar com gentileza, para um, já é agressivo, só o fato de você ir falar. Então, procurar saber quem é o condômino, qual é o conflito, o momento que esse condômino está passando, se dá para ter o diálogo. Tem vezes que não dá, tem vezes que já tem que ir direto para a mediação, tem vezes que já tem que ir direto para o Sejusc, que é o órgão, né, do Tribunal de Justiça que tem em cada cidade, para buscar a conciliação amigável, que é sem custos, tá? Ou buscar o seu advogado. Tem horas que a medida liminar ela já é necessária, dependendo se já é um condômino antissocial, que já tem várias ocorrências contra ele. Então, o síndico tem que ter um termômetro. Dá, não dá? Né? E saber o seguinte: a mediação, ela vai trazer a possibilidade do restabelecimento da comunicação. É uma oportunidade das partes encontrarem entre si uma saída. Olha, não dá agora que a fase está roxa, vamos esperar mais 20 dias? Olha, o caso deles realmente é urgente, eu vou levar para o conselho, vou levar para a assembleia, vou tirar a decisão dos meus ombros, vou levar o risco da ação judicial para o condomínio numa assembleia virtual, e eles vão decidir se pode ou não pode, dividir essa responsabilidade com os condôminos. Por quê, pessoal? Porque enquanto mediação, a decisão é feita uma composição entre as próprias partes. Uma cede de um lado, a outra cede de outro lado, e as partes compõem. Quando chegar no judiciário, como a gente não tem legislação específica, o que vai valer é a decisão. A norma jurídica que vai ser feita para aquele caso concreto vai ser a decisão do juiz. E nem sempre a decisão do juiz vai agradar um lado ou o outro. Às vezes é uma terceira decisão, né, que talvez percam os dois lados. E o custo de um processo judicial, né? E a demora de um processo judicial, porque depois da liminar, pessoal, tem um processo judicial que pode demorar anos para ser resolvido. Então, assim, eu sou uma fã da mediação, né? Então, síndico, se pudesse preparar, Gerdel, como o Gerdel fez, com cursos, com mediação, para poder ter o olhar técnico, para saber a hora, né, o termômetro da hora de chamar um advogado, um mediador. Mas lembra, síndico é parte interessada. Síndico representa o condomínio. Ele não é imparcial, porque na hora de defender, ele vai ter que defender o condomínio.
né? Então eu gosto bastante tem vezes, pessoal, que não dá, e é isso que o Girdel falou, que o Vander falou, que o Cadu falou, tem que analisar caso a caso, um caso, né, de as peculiaridades de cada caso antes de tomar uma decisão. Tudo é diferente, né? Não tem nada igual. Então, a gente não pode aplicar uma regra que foi feita por uma determinada situação, que nem o Wander falou, né? Você e o Cadu também. A gente tem vários tipos de condomínios e mesmo dentro de cada um deles, circunstâncias, características particulares. Então, essa regra única, ela é contraditória em si. A gente não pode imaginar que uma regra que sirva para um vai servir e precisa de ter para outro. A gente tem aqui, a Ana me mandou uma mensagem, olha só que legal. Eu vou ler para vocês do jeito que veio, né? O comunicado do condomínio. Devido ao extenso período que vai levar à fase emergencial da pandemia e a necessidade de moradores finalizarem as suas reformas para voltarem ao prédio, o corpo diretivo decidiu conceder Tá bom, vou traduzir porque está feio. Permitiu a volta das reformas em horário restrito, das 10 às 15 durante a semana e das 9 ao meio-dia no sábado. Assim, quem trabalha em home office pode se programar para ter as reuniões das 8 às 10 da manhã ou das 15 em diante. Obrigada pela compreensão. Foi o meio termo, né? O Wander tinha falado daquele condomínio que achou, né, faz as reformas à tarde, o pessoal faz reunião, ou faz de manhã, o pessoal faz reunião à tarde, e a gente chega num entendimento. O que não dá é para impor. A única regra que não tem exceção é que toda regra tem exceção, né? Então, se a gente lembrar disso, as coisas ficam mais fáceis, né? O que eu falo sempre, nós somos a exceção, a regra é para os outros. Uhum. E que mais? E fala, Wander. Eu acho que tem um dado importante aí também, até para a pessoa que fez a consulta, né, neste programa, porque ela ficou com duas informações básicas aqui do nosso programa, né? Ou seja, ela tem o caminho do diálogo, ela tem o caminho de buscar o conselho e ela tem o caminho extremado da justiça. E a gente, até por operar na justiça, a gente sempre recomenda que ela deve ser, de fato, sempre a exceção, a excepcionalidade, né? Ainda foi sugerido que houvesse o concurso eventual até de um especialista na área, fosse ele um advogado, fosse ele um mediador. Todavia, eu queria lembrar também que o próprio condômino tem mais uma ferramenta. Ele tem uma instância de solução desse tipo de conflito que vai de um extremo, que é buscar a solução com o próprio síndico, e de um outro extremo, que vai buscar a solução do judiciário. O próprio condômino, ele pode ir pessoalmente até um SEJUSC, ele pode ir até um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania, porque esses centros, chamados de SEJUSC, na sua grande maioria, eles estão situados dentro dos fóruns, dentro do próprio fórum, e ele é um braço do Poder Judiciário. Mas há alguns SEJUSCs que estão, inclusive, em universidades. Eu tive a honra de instalar o SEJUSC de Araras, no interior do estado de São Paulo. Foi o segundo SEJUSC do interior do estado. O primeiro foi de Araraquara. E também tive a honra de instalar o SEJUSC de São Caetano do Sul. Ambos dentro de universidades, porque eu venho da universidade, né? E o que ocorre? Muitas pessoas sequer sabem que elas podem recorrer a essas estruturas chamadas SEJUSCs. Elas são gratuitas, elas são muito rápidas, e a solução dessas demandas passam pela intervenção de um mediador, de um profissional altamente capacitado para encontrar uma solução para aquela demanda. Então, fica aqui também essa sugestão, né? Ela foi mencionada, né? Mas eu não queria que a nossa
consulente, a nossa participante aqui no programa, deixasse de saber que ela tem essa ferramenta, que ela pode ir até o Sejusc, que ela pode apresentar uma demanda e o síndico será convocado para comparecer ao Sejusc. E ali haverá uma tentativa de conciliação conduzida por um profissional altamente capacitado, credenciado pelo CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 125 de 2010, determinou que toda a comarca do Brasil deva ter um Sejusc. Não é fato que nós ainda tenhamos em todo o Brasil, mas a grande maioria das grandes cidades, capitais, já tem um Sejusc. Tem cidades que têm mais de um Sejusc, né? Então, este é um caminho. Tem as câmaras privadas de mediação, tem os mediadores, portanto, essa ferramenta deve sim ser aplaudida e enaltecida. Eu vou colocar um vídeo aqui de um amigo nosso, o John, que tem uma dúvida e uma preocupação em relação a isso. Oi, pessoal da Conversa Inteligente. Meu nome é John, eu sou de São Paulo, capital, e tenho uma dúvida que eu gostaria, né? Uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes, eu queria dar os parabéns pela iniciativa. Muito legal, muito inovadora, muito inteligente. Seguinte, a gente mora numa casa, mas a gente tem um apartamentinho ali na região da Paulista que eu não estou tendo muita disponibilidade de acompanhar como é que estão indo as coisas, a gestão. E fora que agora com a pandemia eu não tenho mais contato, já não vinha descontinuando contato com os moradores de lá. O que acontece? Eu estou querendo saber um pouco como é que está indo a gestão mesmo, né? Eu tenho preocupações. Ocorreu uma obra no apartamento de uma das pessoas, né? Da gestão do condomínio. É curioso porque a gente não sabe, não dá pra, mas a questão é que eu queria que se aproximasse da Inteligente ADM, eu gostaria, já falei isso, mas isso não ocorreu. Eu queria saber como é que vocês acham que eu poderia tentar fazer com que essa aproximação ocorresse, sabe? Para ver, queria ter mais informações sobre a gestão do condomínio, essa coisa toda. É isso. Bom, parabéns, muito legal a Inteligente ADM, muito legal vocês. Um abraço para vocês, tchau. O John é um amigo nosso, conhece o Roberto também há já algum tempo, já é amigo nosso de longa data, e nós conversamos e a preocupação dele aparentemente, o pessoal que está na gestão não teria recursos para fazer obras nos seus apartamentos. E essa falta de transparência na gestão fez com que ele, sabedor de como nós agimos, como nós trabalhamos com total transparência, ele fica insistindo lá no condomínio para que eles queiram trabalhar com a gente por conta dessa modalidade mais participativa, né, que a gente procura conscientizar os moradores. E eu conversei até com o Roberto sobre isso, acho que a avaliação da gestão, que nós já falamos um pouquinho, que vocês, Cadu, Wander e Roberto, já falaram um pouco faz algum tempo, sobre métricas, né? Como avaliar esta gestão sem cair na subjetividade, ela não tem dinheiro, deduções muitas vezes precipitadas, para dizer o mínimo. Quem começa? Posso falar? Ou não? Eu queria ouvir a Vanessa. Primeiro as mulheres, vai. Não tem você, não. Por favor, vai. Tá certo, Vanessa, tá certo. É bom ter uma mulher aqui para botar ordem na casa, viu? Tá fechado o microfone, Vanessa. O microfone tá fechado.
Estou dizendo que, como uma típica leonina, eu estou como eu gosto, rodeada de leões, né? De feras. Olha, Eu tô pergunta cheia de Leonina, feras. que dia? Oi? Que dia, Vanessa? Que 25 dia? de julho. 1º de agosto. Então, Ó, leoninos gostam, não gostam de estar em matilha? Sim, a gente adora estar em matilha, né? Com certeza. Junto com os feras, é muito bom. Olha, pessoal, eu sou muito fã das regras de compliance, né? Eu venho da auditoria, eu venho de multinacional, trabalhei aí com advocacias de compra e venda de empresa, incorporação, fusão. Eu sou fã das regras de compliance que já se aplica no meio empresarial há anos, né? E, assim, está chegando agora no meio condominial. A gente tem gestões inteligentes que já aplicam regras de compliance, né? Que já tem softwares próprios para isso. Então, assim, como eu falei, eu acho que o síndico não tem que saber tudo, mas ele precisa saber que ele tem uma responsabilidade e ele precisa buscar instrumentos para fazer uma gestão correta, uma gestão responsável, né? E controle de verbas é o mínimo. Você aprova uma taxa extra e já sai fazendo gasto sem recolher. Vai usar o fundo de reserva como capital de giro, como capital para as obras necessárias. Quer dizer, isso é falta de planejamento, né? Um bom curso de síndico, uma boa administradora que já tenha implantado isso como controle interno, né? Como as regras de compliance. Compliance é gestão, né? É uma gestão organizada. Então, por que não organizar? Começa com planilhas, né? Aquele síndico que é morador, o condomínio pequenininho, mas a gente está aí diante de um mercado hoje de condomínios clube, né? Condomínios que movimentam mais de milhões por mês, 1 milhão, 2 milhões. Não vejo que essa gestão hoje possa ser mais uma gestão amadora. A gente tem muito instrumento e muita empresa boa hoje que vai fazer os controles, inclusive de prestação de contas, de forma transparente. Uma das regras de compliance é a prestação de contas transparente. O síndico que quer ter uma gestão, principalmente quem quer ser síndico profissional, né, Girdel? Que quer fazer um histórico de boa gestão, que não quer ter a mancha de uma destituição, né, de uma ação de prestação de contas na justiça porque não conseguiu aprovar. As regras de compliance, as regras de gestão, elas são hoje necessárias. É o que eu recomendo. E se o síndico não tem essa competência profissional, que eu digo, não competência no sentido dele não ter o conhecimento, mas dele não ter a especialização, porque muitos síndicos são contadores, são prestadores de serviço também da área ou de outra área, são administradores, têm experiência, né, empresarial e conseguem ter uma visão mais ampla, mas aquele síndico que não tem, ele precisa estar bem assessorado para isso. E condômino, aí já dentro da resposta do nosso amigo, né, o condômino tem direito a exigir as contas. Quando? Na assembleia, na prestação de contas. Então, se você, que é condômino, não tem a resposta dos controles das despesas na assembleia de prestação de contas, um condômino só pode entrar com a ação de prestação de contas e exigir na justiça uma perícia nas contas e que o síndico apresente aí os gastos, né? Então, eu sempre vou pelo caminho do diálogo primeiro, né? Vamos conversar com o conselho, vamos sentar, vamos analisar as pastas juntos, mas sempre tem a saída também judicial, né? Buscar o jurídico para ir atrás da prestação de contas. Mas eu fico com a dica que eu gosto da gestão especializada, eu gosto da gestão preventiva e regras de compliance. Tudo bem? Essa é a minha opinião, então. Eu posso expor, sempre tem alguns cases aqui que são bacanas, né? Tem uns cases que dá até margem para a gente poder ouvir mais do Dr. Wander mesmo, algumas situações que eu acabo passando, e isso eu acho interessante. Recentemente, um condomínio
ela buscou captar um síndico profissional, né? E eu fui indicado para esse condomínio. Chegando nesse condomínio, o conselho, né? Senti que o conselho e o síndico, né, atual estavam interessados realmente na contratação do síndico profissional e queria entender exatamente como funcionaria esse cargo. Ele não tinha noção, né, de como funciona o cargo de síndico profissional. Desculpa. Passei para eles quais eram os itinerários técnicos para poder desenvolver todo um trabalho técnico dentro do condomínio, e um deles era o compliance e a governança, né? Mas como será feito isso? Por exemplo, pessoal, só para vocês entenderem, o condomínio, no geral, quando eu passo, peço consultoria, ou eu pego essa liderança do condomínio na sindicatura, os primeiros passos é contratar uma empresa de auditoria externa, né? Ter uma auditoria externa para que equilibre as contas, tanto do síndico como da administradora, para que tudo, vamos dizer assim, consiga fluir melhor na transparência para os condôminos, tá? Assessoria jurídica, eu não trabalho, já falo logo, eu já falo já na pista, eu não trabalho sem assessoria jurídica, porque eu vou estar lidando com o patrimônio e com a vida de vocês, tá? E a assessoria jurídica, ela é muito importante para que o condomínio consiga fluir de maneira segura, somente com as ações, caso ele, né, de repente, tome uma decisão errada e caso o ônus. Então é essencial isso não está dentro de todo um corpo de governança e compliance. Tá, mas isso é preciso, é necessário, pessoal. Quando vocês vão para um shopping center ou para um hospital, lá tem um administrador, né? E o shopping center tem o superintendente. Vamos dizer que os dois são os síndicos, tá? São os síndicos os dois, tá? Você vê que o hospital está funcionando perfeitamente bem. O administrador está lá, que é o administrador do hospital, o síndico, vamos dizer que é o síndico. Esse administrador no futuro vai sair, vai entrar um outro. Quando entra um outro, você chega no hospital, você não sente que mudou muita coisa. Talvez mude uma burocracia ou outra, mas não muda muito. Por quê? Porque o hospital, tanto o shopping center como o hospital, quem trabalha aqui com o shopping center, você sabe que eu estou dizendo que eu venho de shopping center, né? Eu comecei lá em 96. E esses órgãos, vamos dizer assim, essas instituições, eles se preocupam muito com compliance e governança. Porque se sair o gestor, se mudar o gestor, não será modificado todo o compliance, toda a estrutura de transparência que está ali enraizada dentro da instituição. Então, pode se mudar de líder, mas não se mexe muito no que foi estabelecido dentro daquela instituição, até mesmo para ela fluir na transparência dentro entre os pacientes ou entre, né, os lojistas do shopping center. No caso dos condôminos, inicialmente, como é feito isso com o síndico até a gente preparar esse terreno? Já que o condomínio de vocês não tem ainda a noção do compliance. Por exemplo, se eu for fazer uma obra, e isso vai gerar uma cotação, vai gerar, né, os 3 orçamentos, vou estar com vocês, com o conselho, fazendo todos esses trâmites com vocês, ok? Ok. Até a gente resolver isso, até a gente finalizar todo esse trâmite, depois que terminar e que deram ok, todas essas cotações, todos esses trâmites, né, que houve aqui com o conselho, vai ser distribuído para cada condômino. Aí eles ficaram em silêncio. Mas como assim? Cada condômino vai ter acesso a todas essas informações do que houve dos trâmites dessa concorrência de cotação. Os orçamentos, tudo, o laudo técnico, todo condômino, cada um deles vai receber isso. Isso é transparência. Isso é o início dos primeiros passos do compliance para chegar a ser uma governança também. Eu trabalho dessa maneira. Aí eles ficaram espantados. Mas não fica isso no poder do síndico? Eu falei, não. Esse formato do poder do síndico foi lá atrás que não se concentra tudo no poder do síndico. O síndico infla o ego e o ego dele é de mandar. E nós não estamos aqui para mandar, estamos aqui para servir os proprietários, que são os donos desse condomínio. Então, eles são os mais interessados em saber o que está acontecendo nos bastidores com o dinheiro deles. Então, isso aí, eu faço jus aí ao grande curso aí do ecossistema condominial aí, que acabou injetando aí essa energia aí, justamente de abrir esse leque para os condôminos. Fale, Beto. Deixa eu comentar um negócio. Eu ainda vi ali no comentário do John,
duas coisas bem comuns nos condomínios, e que eu vou falar aqui, ainda que não seja exatamente a resposta, mas é parte da construção da solução. O que eu senti nele ali falando é que ele tem uma situação de travado, né? Ele viu que a síndica, o síndico lá, enfim, não lembro bem se é homem ou mulher, mas ele entende que ela não teria recursos para fazer a obra que ela está fazendo, e pelo que eu entendi, é dentro da unidade dela. Exato. Né? Então, eu vi duas situações. A primeira é do condômino travado, né? Assim, preso. Ele quer fazer algo, mas ele não sabe como fazer. Ele quer fazer uma mudança, ele não concorda com aquilo que está dentro do condomínio, mas ele não acha meios para isso acontecer. E muitas vezes... E ele não acha meios, assim, estando distante, né, não há... As informações não são confiáveis, exatamente. Então, acho que duas coisas aí legais para comentar, para dar um enfoque aí que é normalmente não abordado. Primeiro, síndica de condomínio não é obrigado a andar de Fusca. Não é isso que significa ser honesto. Não é obrigado a andar, sei lá, com Uno, né, ou seja, qualquer outro carro. Nada contra quem tem, mas enfim. Síndico não é para não ter dinheiro. Mas também síndico não é para ser uma pessoa andando de, sei lá, de que carro for, de luxo, de alto luxo, porque também se for aquela coisa, pô, mas será que isso é tão importante condomínio? Não tem outras coisas para fazer? Enfim, eu acho que aí não é a régua adequada. Até o síndico que anda em carro mediano também não quer dizer nada. Então, a gente avaliar síndicos e síndicas, a honestidade, a boa gestão, por meio disso, é um erro, talvez. É uma régua equivocada. Isso é uma situação que deve, acho que, ser abordada. A outra é a questão do fato de que como ajudar um condômino, um proprietário que está vendo ali, de repente, seu patrimônio ser prejudicado, né, o valor dele, a segurança, enfim, a liquidez dele, o que seja. E o que ele deve fazer? Porque, primeiro, para a gente medir uma boa gestão, não tem outra forma a não ser pelos resultados que essa gestão dá. E o resultado dá segurança no condomínio? A segurança é de nível bom? Porque todo mundo que vai para um condomínio está buscando segurança. A segunda situação dá comodidades, dá conforto, né? Dá, enfim, compensações pelo investimento que se faz da quota parte, independente da infraestrutura do condomínio, piscina, sem piscina, enfim, dá comodidade para qual aquele empreendimento foi projetado, alcançado isso de forma plena. Terceiro, tem economia para dar segurança, para dar a comodidade? Se tem economia, você tem 3 elementos básicos que dá valorização. Então, no caso desse específico do John, que ele mora em casa, mas tem um apartamento lá, provavelmente é um investimento que ele quer o patrimônio dele rendendo. E qualquer coisa que leve a comprometer ali a valorização desse imóvel dele, ele fica preocupado, né? E quem mora também, quem trabalha dentro de um imóvel, num condomínio comercial, também precisa ficar preocupado com isso, porque a valorização só vem depois de alcançar esses 3 outros elementos básicos. Mas como fazer isso? Tem que fazer uma régua, uma medição. Aí vem a questão, né? Muitos condôminos que a gente vê, né? Enfim, de formas diferentes, a gente se vê nessa situação. Primeiro, tem que buscar ajuda externa. Porque não adianta tentar resolver aquela questão ali. E isso eu falo não só para quem é condômino, proprietário, não falo só para quem é síndico, que está tentando ali resolver algumas coisas, mas eu falo também para quem é profissional externo, síndico profissional, advogado, engenheiro, que está tentando lá bater na porta do condomínio, tentando chegar no condomínio, está vendo o condomínio precisando do conhecimento dele, do trabalho dele, mas não consegue entrar. Parece que o condomínio está numa bolha, e você tenta ali furar aquela bolha para poder entrar e não entra. Da mesma forma que a gente não entra nesses condomínios, você que é profissional, você que quer trabalhar para condomínio, da mesma forma estão lá dentro os condôminos, os proprietários, presos em uma bolha. E é essa sensação que eu vi ali do John, como eu ouço cotidianamente de outros proprietários. Eles estão dentro de uma bolha e não conseguem se libertar dela, não tem uma agulha para furar essa bolha. Então, acho que o caminho aí é régua, fazer a medição adequada por réguas boas, né? E qual a outra situação? Furar a bolha. E para furar a bolha, não adianta tentar fazer isso com chá caseiro, com o que está ali dentro de casa, não. Tem que buscar apoio externo. E aí é onde encontra uma barreira, que eu também acho legal de comentar aqui. Muitos proprietários não conseguem, às vezes, expor as situações plenas do condomínio, porque a informação não chega até ele. Está longe ainda do compliance necessário para a transparência. Então, ele não tem nem as informações básicas que a gente precisa
para poder começar uma avaliação. E aí ele começa a ter dificuldade em alcançar isso. Então, eu acho que assim, se é para dar dica, se você que está assistindo a gente aqui, que está vendo esse vídeo, inclusive aproveito aqui a oportunidade, o Cadu que sempre faz essa vez, eu vou fazer essa vez, viu, Cadu? Pega aqui, se você está gostando do conteúdo, compartilha, manda para aquele seu vizinho, para aquele seu amigo de trabalho, para o seu sócio, para sua sócia, compartilhe isso daqui, porque isso daqui deve alcançar e ajudar vocês nos condomínios. A questão é, se você é proprietário, está nesse sufoco de querer melhorar o condomínio e não consegue, busca apoio externo, né? Primeiro, acompanhando esses conteúdos que a gente está entregando, é a coisa mais fácil e rápida de se entender como fazer. Segundo, se nós não alcançamos ainda a sua cidade, não alcançamos ainda o seu bairro, enfim, busca um profissional qualificado da sua região, né? Busca alguém qualificado para realmente te ajudar externamente. Porque se você buscar apoio externo, e esse apoio externo realmente for especializado em condomínio, ele vai entender o que precisa ser feito para você furar essa bolha. O mercado condominial é um mercado político, ele não é um mercado corporativo. Então, não adianta acreditar que fazer aquilo que você aprendeu no seu trabalho numa empresa multinacional, numa empresa nacional, enfim, não é o mesmo caminho, é um pouco diferente. Então, precisa de gente especializada. E aí onde está a diferença do profissional condominialista mesmo, né? Puxar aqui o termo que o Cadu e muitos advogados já estão usando para o advogado de condomínios. Então, pegar profissionais condominialistas mesmo, que conheçam a fundo como os meandros do mercado condominial. Eu acho que essa é uma dica boa que tem a ver aí com essa perspectiva que o John trouxe para a gente na questão dele. Né? Legal. Queria ouvir o Wander. Ótimo, ele levantou a mão também. Então, a gente já junta as duas coisas. Porque tem gente perguntando aqui, Wander, como faz para adquirir o seu livro? Tá. Lente livro. Eu já vou falar disso, mas eu não podia, antes de qualquer coisa, eu preciso dar um abraço carinhoso na Vânia Reis, porque a Vânia Reis ela fez aqui um cumprimento a mim, e eu não posso deixar de cumprimentar a Vânia, que é aí uma das mais respeitadas profissionais do nosso segmento, né? E é uma referência, e Vânia, receba o meu carinho, o meu abraço, viu? Naturalmente, eu acho que a gente pode depois até, eu vou compartilhar aqui com vocês eu sempre compartilho aí o meu telefone celular e eu posso dar mais informações. Hoje, nós temos uma necessidade muito grande de comunicação. E o que eu percebo no caso do John é um distanciamento, né? E o problema do John é o problema de milhares de condôminos. É o problema do distanciamento. E o que eu entendo é o seguinte, né? Eu venho trabalhando nos últimos 10 anos formação de síndico, formação de gestor, formação de advogado. Eu acho que nós precisamos começar a falar em formação de condômino. O condômino precisa conhecer os seus direitos. Se o condômino souber os direitos que ele possui, o gigantismo dos direitos que a lei lhe confere, ele muda esse cenário. O condômino muda o cenário. Eu vou dar 2 exemplos. O artigo 1348 do Código Civil, que fala das competências do síndico, do dever do síndico, ele afirma o seguinte, que e compete ao síndico, isso está no 1348, inciso 8º, compete ao síndico prestar contas regularmente e sempre quando for exigido. Ele deve prestar contas na Assembleia Anual, como muito bem lembrou a doutora Vanessa, mas ele deve também prestar contas todas as vezes que lhe for exigido. Então, antes de mais nada, o John e todo e qualquer condômino deve saber que é um direito do condômino exigir a prestação de contas sempre que for necessário. Primeiro ponto. E a questão interessante é que toda vez que o direito cria uma prerrogativa para determinada pessoa, do outro lado, cria-se um dever. Ou seja, não é só o condômino quem tem o direito de fazer, portanto, a exigência da prestação de contas. O síndico tem o dever. Muita gente fala da Lei 14.010 de 2020, atentando-se para a questão da Assembleia por meio virtual, da questão da prorrogação do mandato do síndico, e se esquecem do artigo 13 da Lei 14.010 de 2020.
Esse artigo 13, ele diz algo que parece óbvio, mas é a primeira vez que a norma jurídica fala com tanta força. Ela diz o seguinte: é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Então, essa prestação de contas, ela não é só ali, não, no momento da Assembleia, não. Ela tem que ser feita regularmente. E agora, essa norma penaliza o síndico com a destituição do cargo, o que, de certa forma, já estava implícito lá no artigo 1348, é uma das hipóteses justificadoras da perda do cargo, da destituição do cargo, a não prestação de contas. Agora, existe uma prestação de contas, que eu, inclusive, estou questionando na Justiça, num caso específico, que está ali no nosso escritório, onde o síndico, ele presta contas formalmente, mas ele não presta contas realmente, ou seja, ele leva para a Assembleia um esboço de prestação de contas, ele aprova na Assembleia uma pseudo-prestação de contas, quando, na verdade, falta o detalhamento, faltam as notas fiscais, faltam os registros autorizadores, faltam os vistos do Conselho Fiscal, dentre outras ferramentas de conformidade, que é aquilo que vocês tanto têm falado, né? O Gerdiel, a própria doutora Vanessa, sobre compliance, fundamental, importante, de fato, né? Mas eu vejo alguns condomínios, portanto, já utilizando ferramentas de prestação de contas online. Existem softwares por meio do qual o condômino ele pode ver a compra que foi feita, a instância de autorização e a nota fiscal já está disponível para o condômino acessar. Olha que coisa bacana. Então, o que eu entendo é que, num primeiro momento, os condôminos precisam, para usar uma palavra da moda, se empoderar. Ele precisa ver o empoderamento do condômino no que diz respeito aos seus direitos. Número 2, o condômino tem que fazer uma coisa que funciona, chama provocação. Ele tem que provocar o síndico. A palavra provocação não tem um sentido negativo que ela pode ter na língua portuguesa, não é isso. Provocar significa comunicar, exigir, mandar um e-mail para o síndico exigindo esta prestação. Se esta prestação não é feita, saímos dessa instância da mera provocação, do mero e-mail, e avançamos para uma ferramenta chamada notificação extrajudicial. E ela começa a ganhar contornos de maior seriedade, contornos de maior impacto, e o síndico já começa a ficar mais preocupado, especialmente se ele tem algo a esconder. Em última análise, sempre em última análise, né? Se não for eficiente a provocação por e-mail, ou mesmo por uma ferramenta de WhatsApp, por exemplo, se não for eficiente a ferramenta da notificação extrajudicial, lembre-se, condômino, que você tem um direito assegurado por lei, que é o direito de mover uma ação judicial específica, chamada ação de prestação de contas. Portanto, o síndico poderá, sim, ter que responder estas contas. Se não o fizer voluntariamente, como a lei determina, terá que fazer sob o rigor da lei perante o Poder Judiciário, e aí poderá ter problemas outros, além das questões da perda do cargo. Poderá responder a um processo civil de ressarcimento ao condomínio, poderá sofrer um processo criminal por apropriação indevida de valores, enfim, um inferno que se apresentará para aquele síndico que não agiu com boas práticas de gestão, que não agiu com boas práticas de governança. As boas práticas de governança, ela tem pilares, né? Esses pilares, como nós sabemos, são a transparência, que é tornar acessível as informações, é equidade, que é tratar igualitariamente, isonomicamente todos os condôminos, é a prestação de contas, aquilo que a doutrina norte-americana chama de accountability, né? E a responsabilidade. A responsabilidade do síndico é inafastável. É uma responsabilidade que decorre do cargo. Vejam que o Código Civil autoriza que o síndico possa até delegar algumas funções administrativas, desde que autorizadas pela Assembleia, ele até poderá fazê-lo. Mas a responsabilidade, esta é indelegável,
intransferível e inafastável. Portanto, John, empodere-se dos seus direitos e você vai causar uma revolução na gestão do seu condomínio. Tá sem voz. Giba, tá sem voz. Eu fechei. Eu me fechei. Não, é importante. A gente fala sempre de consciência, né? Se a gente quer fazer as coisas diferentes no meio em que nós atuamos, isso tem que começar já no próprio condomínio. Se você não nem olha para o seu boleto, que tipo de atuação, de modificação, de transformação no condomínio você quer fazer? Não dá. Posso fazer uma pergunta aí? Posso puxar uma pergunta em cima disso que você falou, Giba? Você está coçando aqui, só queria ouvir a opinião dos colegas aqui. Boletos que vêm só com o QR Code, não vêm com as informações. O que vocês acham disso? Acho que deixa essa pergunta aqui. Depende. Quando eu fotografo o QR Code, ele vai para as informações ou não? Não, até vai, mas quantas pessoas têm habilidade com isso? Isso facilita ou distancia a informação das pessoas? Né? Porque muita administradora é trazendo isso aí. Depende, a informação pelo QR Code ela é mais completa do que aquela que estava num pequeno pedaço de papel ou não? Ou será que o formato do boleto acaba limitando a informação? Gente, nós estamos evoluindo. Você que é principalmente aí um defensor da Assembleia em Ambiente Virtual, vir criticar o QR Code? Não estou criticando. Agora. Não fica bravinho, não. E com vergonha do Marte. Fica bravinho, não. Eu estou perguntando a opinião, por quê? E eu falo justamente por conta da Assembleia Virtual. Né? A gente ainda participou de uma recentemente, você viu lá como foi difícil lá para alguns moradores acessar uma tela. Isso já está no momento de a gente pôr. Eu esperei 10 anos para trazer a Assembleia Virtual para o mercado realmente de forma definitiva. Mas e o QR Code já é o momento? Ainda não? Isso afasta ou aproxima? Eu acho assim, se o QR Code vier junto com as demais informações, ele abre um detalhamento, aí eu acho que é positivo. Mas imediatamente agora substituir pura e simples o QR Code, eu não acho tão positivo, né? Mas vamos lembrar, gente, o QR Code está até no programa lá do Silvio Santos, está na Igreja da Meia-Noite, está lá no comercial das Casas Bahia. O QR Code está ficando popular. As pessoas sabem sim fotografar o QR Code e abrir a página. Mas tudo depende da intenção, momento da substituição, né? Eu acho que a substituição, não. Eu acho que se o QR Code for um complemento, onde eu remeto aquele condomínio a informações mais detalhadas, aí sim. Obrigado, Wander. Obrigado, Girdel. Obrigado, Cadu. Obrigado, Roberto. Obrigado, Vanessa. Nossos novos convidados que abrilhantaram demais a nossa conversa inteligente hoje. Pessoal que esteve presente, que ainda está conosco, muito obrigado. Gratidão enorme pela participação de vocês, pela divulgação, pelos comentários, os elogios. A gente tem feito o melhor possível para construir um programa que traga bastante conteúdo de uma forma leve, de uma forma solta, que vocês curtam, que não, como o Cadu falou, a gente não quer que esse tempo seja enfadonho, pelo contrário, quer que seja um tempo de diversão, com informação, com conhecimento, e acho que a gente está chegando a esse objetivo, né? Não vou falar novamente para vocês mandarem um vídeo no 11 98213 8635, porque o Cadu já falou para vocês mandarem o vídeo no 11 98213 8635, né? E quem sabe o seu vídeo não entra aqui. Repita, 98213 8635, prefixo 11. Repita! Meu Deus, vocês não aprenderam ainda? 11 98213 8635. Telefone da Inteligente ADM, para vocês entrarem aqui no canal, mandarem seus vídeos, suas perguntas, comentários, denúncias. Vocês mandam o WhatsApp para o 11 98213 8635
e o seu vídeo vai aparecer aqui para a gente. Né? Mais uma vez, eu Você agradeço disse a todos. 982138635? De jeito nenhum, nunca falei esse número. Vocês não entenderam nada. Eu achei que você tinha dito 982138635. Não. 982138635. Presta atenção, agora Cadu. eu anotei. É 982138635. 11, porque é São Paulo. Man in the street, nowhere to sleep. No time for nothing, nobody can leave. Pedal to the middle, blow by blow.